Pronto, pessoal. Agora que vocês clicaram nessa segunda partezinha acerca de recursos, por que não vai ser sempre assim? Ó, a regra geral é a que está no 593, mas eu posso apresentar apelação não para o Tribunal de Justiça, mas sim para a turma recursal, se eu estou diante de que procedimento? Do procedimento comum sumaríssimo, que é o de lá da lei do juizado especial criminal. E aí, nesse caso, pessoal, a apelação ela vai ser apresentada, sim, da sentença, claro, mas ela pode ser apresentada também do quê? Da decisão que rejeita a peça inicial acusatória. O artigo 82 da 9.099 vai estabelecer que da decisão que rejeita a peça inicial acusatória, bem como da sentença no procedimento do juizado especial criminal, cabe a apelação. E aí esta apelação do juizado especial criminal, ela tem prazo de 10 dias para ser interposta junto com as suas razões. A lei não estabelece que primeiro eu vou apresentar a interposição, né? Primeiro eu vou interpor para depois arrazoar. Eu vou apresentar tudo junto, mas num prazo de 10 dias. Tá, por que você está falando isso? Porque é cobrado na sua prova sim. Ah, se for uma apelação lá no juizado especial criminal, qual é o prazo? Ou se for uma apelação no rito comum, ordinário ou no rito comum sumário, qual é o prazo? E isso vai ser cobrado na sua prova, você não vai terminar esquecendo. Beleza? Tranquilo? A apelação, pessoal, ela não tem o que a gente chama de efeito regressivo. Como assim, Tassi? É o que a gente chama de efeito iterativo do recurso, que é aquele juízo de retratação. Tem? Não tem. A gente vai encontrar este efeito na apelação quando a gente estiver estudando o RESE, que é o recurso sentido estrito. Mas a apelação como um todo, ela tem o recurso, ela tem o efeito, que é o efeito devolutivo, e ela tem o efeito também, que é o efeito suspensivo. Beleza? Cuidado, mas muito cuidado com os prazos. E aí, falando agora um pouquinho sobre este segundo recurso, que é o RESE, que é o recurso em sentido estrito. Pessoal, já o recurso em sentido estrito, ele vai ser apresentado nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Se você estiver diante de alguma daquelas hipóteses do 581, aí vai ser apresentado o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque são hipóteses, é um rol que a gente chama de rol taxativo. Você olhou o 581, tá lá no 581 vai ser a hipótese de RESE. Salvo se não estiver falando, né, se tem alguma hipótese lá no 581 que fale sobre execução de pena. Por quê? Porque se eu tenho qualquer coisa sobre execução de pena, aí já não é mais cabível o RESE, vai ser cabível agravo em execução, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O que é que eu preciso que vocês saibam em relação ao recurso em sentido estrito? Recurso em sentido estrito, ele tem o que a gente chama de efeito iterativo do recurso, que é o efeito regressivo. Que efeito é esse, Tassi? É o famoso juízo de retratação. Ou seja, o magistrado, ele tem a possibilidade de reverter ou de rever a sua decisão. Na realidade, o órgão que proferiu aquela decisão, ela pode rever a sua decisão e modificá-la. O RESE tem este efeito. Na regra geral, o RESE também tem o que a gente chama de efeito devolutivo, ou seja, vai devolver ao tribunal o reexame da matéria fática e da matéria de direito, mas ele não tem o efeito que a gente chama de efeito suspensivo, tá, pessoal? Na regra geral, não tem efeito suspensivo, não vai suspender aquela decisão. E aí, como eu disse para vocês, são hipóteses taxativamente previstas em lei, então leiam o artigo 581, porque eu tenho lá, por exemplo, no inciso 1, que é cabível RESE da decisão que rejeita a denúncia ou queixa. Oxi, Tassi, mas tu acabou de falar que era cabível a apelação. Cabe apelação se for juizado especial criminal. Se eu estou falando de procedimento comum ou procedimento sumário, neste caso, procedimento comum ordinário ou procedimento comum sumário, neste caso específico, da decisão que rejeita a inicial acusatória, a denúncia ou queixa, cabível RESE, com fundamentação no 581, inciso 1.
Cabe reze também, pessoal, da decisão que pronuncia o acusado, que é aquela decisão de pronúncia que está lá no tribunal do júri, nos moldes do artigo 413. Lembra que a gente conversou quando a gente falou sobre procedimentos? Pois bem, da decisão que pronuncia o réu, é cabível, desta decisão de pronúncia, é cabível o quê? Recurso em sentido estrito. Da decisão que denega habeas corpus lá no primeiro grau, também é cabível reze. A gente já conversou sobre isso. Eu disse para vocês o quê? Que eu tenho denegação da habeas corpus. E essa denegação, se ela acontece no juiz de primeiro grau, ou seja, se a autoridade coatora ele é delegado ou um particular, eu vou interpor, apresentar a ação autônoma, impetrar, né, melhor dizendo, a ação autônoma de impugnação aonde? Lá no juizado, lá no juízo comum, no juiz de primeiro grau. Da denegação deste habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito para onde? Para o Tribunal de Justiça. Tá, por que não é cabível o ROC? Porque o ROC só é cabível da denegação de habeas corpus já em sede de tribunal. Se eu estou falando de denegação no juiz de primeiro grau, aí a hipótese taxativamente prevista de reze nos termos do artigo 581 do CPP, mais especificamente o seu inciso 10. Beleza? Tranquilo? Tem uma hipótese de reze também, por exemplo, da decisão que denegar a apelação, e aí o reze ainda fala assim, ou a julgar deserta. Como assim denegar a apelação? Eu apresentei a apelação, e aí quem faz os requisitos de admissibilidade daquele recurso de apelação é o juiz que proferiu aquela decisão, né? Ele vai ver se tem requisitos de admissibilidade, ou seja, se aquele recurso ele é tempestivo. Se o juiz de primeiro grau analisar aquela apelação, verificar que ela é intempestiva, vai denegar aquela apelação. E aí, da denegação da apelação, vai caber recurso em sentido estrito, porque é uma informação taxativamente prevista em lei. Aí, essa informação que tem ou a julgar deserta, você risca no seu vadimeco, porque essa deserção da apelação não existe mais. Ela acontecia quando o agente, ao ser condenado na primeira instância, para poder apelar, necessariamente ele tinha que ser preso, ele tinha que ir para determinado estabelecimento prisional. Mas isso não acontece mais, nada impede que haja apelação e o agente continue respondendo a esta apelação em liberdade. Beleza? O que é que vocês precisam saber mais sobre o recurso em sentido estrito? Vocês precisam saber que ele tem um prazo de interposição de 5 dias e o prazo de razões de 2 dias. Então, enquanto a apelação é 5 mais 8 ou 10, né, se for no juizado especial criminal, o recurso em sentido estrito é 5 mais 2. Tá, se for um recurso em sentido estrito da decisão, por exemplo, que tentar impugnar a lista de jurados, que tem uma informação específica aí no reze, aí eu tenho um prazo diferenciado, que é um prazo de 20 dias para apresentar este reze. Mas aí vocês precisam ler o artigo 581, beleza? Tranquilo? Essa informação é a respeito do recurso em sentido estrito. Fora isso, pessoal, eu tenho a possibilidade de embargos. Mais precisamente, pode botar em tela, meu diretor, embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles podem acontecer para você corrigir determinado equívoco, seja na sentença, seja no acórdão. Embargos de declaração são possíveis tanto na sentença quanto no acórdão. E o prazo é o mesmo. No procedimento comum ordinário, no procedimento comum sumário, o prazo é de 2 dias. Eu vou opor embargos de declaração se eu tiver algum equívoco para ser declarado naquela decisão. Equívoco que vai decorrer de informação contrária, equívoco em virtude de alguma omissão, de alguma obscuridade, enfim, qualquer informação que macule efetivamente aquela decisão, que ela tenha algum tipo de erro material. E aí, pessoal, como eu disse para vocês, o prazo de apresentação dos embargos de declaração são 2 dias. Cuidado com os embargos de declaração no juizado especial criminal. Eles são possíveis?
São. Eles podem ser opostos? Podem, mas o prazo é diferenciado porque o artigo 83 vai estabelecer que o prazo é de 5 dias. Beleza? Tranquilo? Outro recurso que vocês precisam ter conhecimento é a carta testemunhável. Carta testemunhável, pessoal, que é uma novidade, que no geral a gente não estuda isso na faculdade, que está lá no artigo 639 do Código de Processo Penal. Eu vou apresentar a carta testemunhável quando? Quando eu quiser testemunhar a ocorrência de algum equívoco. Que equívoco é esse, pessoal? O que acontece é o seguinte. Eu apresentei determinado recurso. Que recurso? O agente ele foi pronunciado. Apresentei, então, nesse caso específico, que a gente chama de recurso em sentido estrito, da decisão de pronúncia do réu. Artigo 413, né, que me fala da pronúncia, e aí eu posso apresentar o quê? Recurso em sentido estrito com base no 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Quando eu apresento recurso em sentido estrito, o juiz, né, que sentenciou, né, que proferiu a decisão de pronúncia, não é ele que analisa o juízo de admissibilidade daquele recurso? Pois bem, aí ele analisando, ele denega o meu recurso em sentido estrito, porque diz que ele é intempestivo. Ele vai denegar o recurso. Da denegação do recurso em sentido estrito, cabe o quê? Carta testemunhável. Nesse caso específico, eu vou dizer, olha, tribunal, eu estou testemunhando que teve um recurso que foi interposto aí pelo juiz de primeiro grau, mas que não subiu para ser analisado pelo tribunal. Então, a única coisa que serve, a única finalidade da carta testemunhável é essa, é você testemunhar que tem um recurso que não subiu ao tribunal. Tanto é, pessoal, que esse recurso é tão ridículo no geral, que ele não é apresentado ao juiz, ele é apresentado a quem? Ao diretor da vara. Ao diretor ou é o que é chefe de secretaria daquela vara. E se o chefe de secretaria não fazer o que a gente chama de carta testemunhável, ele paga multa. A carta testemunhável, ela tem um prazo contado em hora, é 48 horas para a apresentação da carta testemunhável. E ela vai acontecer quando há denegação do recurso em sentido estrito ou denegação do agravo em execução, que é a primeira hipótese, e a segunda hipótese é quando eu recebo determinado recurso, mas eu obsto o prosseguimento. Como assim, Tássia? Partindo aí do recurso em sentido estrito. O que é que o magistrado fez? Eu apresentei o recurso em sentido estrito porque eu estava inconformada com aquela decisão de pronúncia. Apresentei ao juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau ele vai analisar os requisitos de admissibilidade. Os requisitos de admissibilidade, tudo ok, o que é que ele faz? Recebe o recurso. Quando ele recebe o recurso, o que é que ele tem que fazer? Remeter o recurso ao tribunal para ser analisado pelo tribunal. Aí sabe o que é que o magistrado faz? Pega este recurso e guarda lá na gaveta dele e ele fica esquecido. Não sobe, o recurso não sobe ao tribunal. Aí nesse caso é possível o quê? Carta testemunhável, para fazer com que o tribunal tenha conhecimento da ocorrência, né, da realização de um recurso específico que não chegou ao tribunal para ser analisado. Beleza? Tranquilo? E mais um recurso, que é um recurso ordinário comum, é o agravo. Agravo em execução, que nesse caso específico, pessoal, tá onde? Tá na Lei de Execução Penal, que é a Lei 7210/84, que já vou estar falando na fase de execução, porque perceba aqui comigo, eu tenho a fase de conhecimento, que vai se dar até a prolação da sentença, depois eu tenho a fase recursal, que eu tenho a apresentação do recurso, e depois eu vou ter o que a gente chama de fase de execução, que eu vou executar a pena do agente. Nesta fase das decisões do juízo da execução, cabe recurso de agravo. Agravo em execução é quando eu estiver falando de execução de pena. Tudo que for relacionado à execução de pena, eu vou ministrar, eu vou abordar por meio do agravo em execução. Tassi, o agente tem direito à progressão de regime e o juiz da execução não deu. Agravo em execução. Ele tem direito à remissão de pena e o juiz não deu.
agravo em execução, tem direito a livramento condicional, tem direito a indulto, tem direito a comutação, tem direito. Na execução penal o juiz não deu, agravo em execução. O que é que vocês precisam saber em relação ao agravo? O agravo em execução, na regra geral, ele não tem efeito suspensivo. Qual é o prazo? 5 dias. Nos moldes da súmula 700 do STF. E sabe o que é mais engraçado, pessoal? A lei de execução penal, que é a 7210, ela não estabelece qual é o procedimento do agravo em execução. Aí a jurisprudência foi simples. Ela disse assim, ó, procedimento e agravo em execução é o mesmo procedimento. Igual ao procedimento do recurso em sentido estrito. O que é que isso quer dizer? Tem efeito devolutivo? Tem. Vai devolver ao tribunal reanálise da matéria fática de direito. Tem efeito suspensivo? Na regra geral, não. Tem efeito regressivo ou interativo do recurso? Tem. Tem juiz de retratação, né? Melhor dizendo, tem. Por quê? Porque no RESE também tem. Pronto. O que for aplicado ao RESE vai ser aplicado ao agravo em execução. E o prazo vai ser um prazo de apresentação de 5 dias. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esses são os recursos que são os recursos ordinários comuns. Mas eu tenho um recurso ainda ordinário que é o recurso especial, que são os embargos infringentes e de nulidade, que nesse caso específico eu disse para vocês que eles não foram abolidos do nosso ordenamento jurídico, porque não houve modificação do Código de Processo Penal. E o que é que vocês precisam saber em relação aos embargos infringentes e de nulidade? Eles vão ser opostos se eu tiver 3 requisitos. Que requisitos são esses, Tassi? Primeiro requisito para a oposição dos embargos infringentes e de nulidade. A decisão é uma decisão que foi proferida onde? No segundo grau, né? No duplo grau de jurisdição. Ele foi um acórdão que foi proferido lá no segundo grau de jurisdição. Fora isso, qual é o segundo requisito? É uma decisão desfavorável ao acusado. Eu tenho uma decisão que foi proferida, um acórdão que foi proferido lá em sede de segundo grau, que foi desfavorável ao agente. E esta decisão desfavorável é uma decisão não unânime. Como assim? Pessoal, pensa aqui comigo, quando a gente está falando de recurso, quando o recurso está sendo julgado pelo Tribunal de Justiça, quem são as pessoas que vão julgar? Desembargadores. Eu tenho 3 desembargadores que, na regra, eles julgam os recursos. Eu tenho o relator, o revisor e o vogal, não é isso? Aí o que é que vai acontecer? O relator vai relatar aquele processo, vai dizer, o agente ele tem que ser condenado. Aí eu viro e o revisor e o vogal dizem assim, concordo com o relator. A decisão é não unânime? Não, a decisão é unânime. Todo mundo disse que tem que ser condenado. Beleza? E aí, é cabível nesse caso específico embargos infringentes de nulidade? Não. Por quê? Porque eu não preenchi aqueles 3 requisitos. Foi uma decisão que foi proferida no segundo grau, foi uma decisão, nesse caso específico, desfavorável ao réu, afinal de contas deixou o agente condenado, mas não foi uma decisão não unânime. A decisão ela foi unânime. E aí só é cabível embargos infringentes de nulidade se for uma decisão não unânime. Como assim? Eu tenho 2-1. 2 decidem pela condenação e 1 decide, por exemplo, pela absolvição. Ou os 3 decidem pela condenação, mas 2 decidem para manter ou aumentar a pena e 1 decide para diminuir a pena. Então eu tenho que ter de alguma forma uma decisão não unânime. Aí são possíveis os embargos infringentes e de nulidade. O que é que vai acontecer? Quando eu tenho os embargos infringentes e de nulidade, eu vou ter uma câmara ampliada para a verificação daqueles embargos. Ao invés de ser 3 desembargadores a apreciarem, né, o recurso, vão ser 5 desembargadores que vão apreciar aqueles embargos infringentes e de nulidade. E aí, pessoal, eu tenho o prazo de 10 dias para interpor, juntamente com as razões, os embargos infringentes e de nulidade. O que é que cai mais em prova, Tassi? O prazo. E cai na sua prova também quando são cabíveis os embargos infringentes e de nulidade. E o que você mais precisa ter conhecimento é o quê? É que esses embargos, eles são recursos de defesa. Por isso que ele é considerado um recurso ordinário especial.
Só quem pode apresentar é a defesa. Tá? Se o MP não pode apresentar sequer para beneficiar o agente, o entendimento é que não. O entendimento é no sentido de que é tão somente a defesa que teria a possibilidade de apresentação de embargos infringentes e de nulidade. Beleza? Com base nessas informações, aí sim a gente pode começar efetivamente a fazer as nossas questões. Mas vamos fazer o seguinte, para eu não quebrar o meu raciocínio, clica aí nesse próximo bloquinho acerca de procedimentos que a gente dá início às nossas questões.